E aí? Tudo bom? Vamos lá. Você sabia que tem uma relação muito umbilical entre o açúcar, a emoção e a inteligência? E, obviamente, um sono bem controlado. Nós vamos associar essas contínuos, que não há uma separação efetiva, mas as emoções, embora começa a ser bem trabalhada, presta atenção, porque eu não vou aprofundar, mas vai dar uma noção bem, bem dimensional do quanto uma coisa que parece desconectada, a inteligência parece desconectada do sono, desconectada das emoções, desconectada da saúde do indivíduo, obviamente do trabalho, e o quanto que elas são umbilicalmente ligados. Essa interação foi feito um trabalho com cerca de 16 mil jovens. Olha aí, desses 16 mil jovens, 25% preenchiam todos os critérios de depressão. Presta atenção, 25%. 20% tinham pensamentos suicidas. Não necessariamente ter o pensamento, ter a estratagema, ter a forma, ter os links, as atitudes, porque pode não cometer o suicídio na forma clássica, né, que dá cabo à vida, mas ela pode estar conectada a outra forma de destruição do indivíduo. A pessoa vai se destruindo existencialmente. A pessoa mutila a cognição, mutila as chances de vitória na vida, mutila a afetividade, vai se destruindo. E, além disso, mostrou que esses adolescentes, e também como adolescente hoje é um construto criado no século XX, não há muito disso relato antes do século XX. Quer dizer, existia realmente homens e crianças, ponto. Então eu prefiro muito essa terminologia que já foi e é vista, foi usada por mais de 2000 anos, e não porque algo foi construído em 10 anos significa alguma coisa, ou ter algum relevo, embora as pessoas possam reduzir a existência, presta atenção, reduzir toda a existência do ser humano a prazer, ao sexo. Então, homens e crianças, mas esse trabalho foi numa terminologia adolescente. Então nós temos ali 45% dos adolescentes, de 16 mil que foram acompanhados nos Estados Unidos, tinham essa alteração, e junto com isso eles tinham uma perturbação do sono. Olha, o sono perturbado tanto de forma reativa, quer dizer, frente às situações, tirava o sono, quanto alterações da conectividade do circuito cerebral, que seria como envolvido no controle das emoções, na forma como as emoções são organizadas. Mas tanto nesse grupo dos 45%, uma coisa era muito comum. Todo esse grupo, eles sangravam para a obesidade. O grupo, por exemplo, que tinha depressão, triplicava ou quadruplicava o peso. Os que tinham suicídio chegavam a 5, 6 vezes mais. Então,
esses sintomas que perduram por mais de 6 meses acabam criando indivíduos que se tornam obesos. Até porque o fato de ter uma alteração do sono, isso representa uma média de 6 horas dia de não sono, isso era convertido, quer dizer, essa carência do sono era convertida numa desregulação bioquímica. Não só bioquímica, hormonal. Não só hormonal, do impulso, não só do impulso, da fome. O alimento das carências afetivas é o hedonismo, que levava e leva à obesidade. Então, isso ficando um pouco mais claro, podemos conversar um pouquinho com o açúcar. O açúcar ao cérebro é uma coisa importantíssima, porque tem que ser entendido. Porque o papel do açúcar na função do cérebro, tanto em qualquer cérebro dos mamíferos, mas eu estou por uma posição mais elevada, essa glicose como uma fonte de energia, como uma regulação rígida do metabolismo da glicose, ele é fundamental para a fisiologia e funcionamento cerebral. Então, sem a glicose, o cérebro não funciona bem. Há interrupções contínuas do metabolismo global da glicose dentro dos neurônios. E isso, de forma independente, ela vai criando, eu vou chamar de vias de morte celular. Essa é a base básica para a destruição celular. É a base básica para um acidente vascular cerebral. É a base básica para inúmeras doenças neurodegenerativas. Então, essa fisiologia cerebral básica, ela tem um caminho, presta atenção, do suicídio. Veja que há uma correspondência do comportamento suicida do indivíduo e esse metabolismo da glicose, um acoplamento do metabolismo, um estímulo à apoptose cerebral e celular, há um estímulo ao eixo corporal e doenças cerebrais metabólicas. Embora a maioria não perceba tal relação, o metabolismo da glicose, ele abastece o cérebro. Presta atenção, ele abastece. É a bomba ali, a gasolina. Então, o nosso cérebro depende dessa fonte de energia. E o neurônio tem uma demanda muito grande de energia. Isso porque ele vai exigir uma entrega contínua. É como se fosse um posto de gasolina que acabasse rapidamente a gasolina. E ao mesmo tempo você exigisse que fosse abastecido. Então a entrega tem que ser contínua. Então, se você pega nós seres humanos, 20% da energia derivada da glicose, ela é consumida pelo cérebro. 20%. Mas nós estamos falando que o cérebro representa uma média 2% do peso corporal. Está entendendo? 2% consome 20% do consumo de glicose. Dá uma média de 5,6, 5,8 miligramas de glicose por 100 gramas de tecido cerebral humano. 5,6, alguns põem 5,8, mas por 100 gramas. É muito. O metabolismo da glicose, ele vai fornecer um combustível fundamental, ele vai formar o ATP, que é energia impactada, adenosina trifosfato. E isso vai fazer a manutenção celular, e tanto neuronal quanto não neuronal, porque ele vai também organizar a geração de neurotransmissores.
E essa regulação rígida de glicose, ela é fundamental para que o cérebro tenha um equilíbrio. Se esse metabolismo é perturbado, a glicose no cérebro, em áreas subjacentes, permite o surgimento de inúmeras outras doenças. Essas implicações são distúrbios funcionais. Ela altera o metabolismo da glicose da função cerebral, tanto fisiológica quanto patológica. Por isso que no início, quando eu citei o artigo com 16 mil adolescentes, você tem mais da quase a metade ali com sintomas depressivos, 25% com ideação suicida, alterações do sono, que vai regular um hedonismo alimentar. Quer dizer, o alimento não é um alimento. O alimento é um alimento afetivo. É para suprir carências, não substratos energéticos. Entende? Ele vai além do escopo necessário dele. Se a função dele é basicamente energética, ele não tem a função de nutrir as suas carências afetivas. Mas quando essa composição celular e essa bioenergética dos neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina, ele vai criando uma rede celular de regulação do fluxo cerebral. Ele regula o fluxo. Determinada área vai ser mais nutrida, outra área não. Esse metabolismo periférico da glicose vai criando uma homeostase energética. Interessante, porque essa homeostase significa um equilíbrio, e não um equilíbrio aleatório, mas um equilíbrio rígido celular. Porque isso é o que vai determinar a sobrevivência do indivíduo. Sem esse equilíbrio rígido, as implicações disso são muito graves, porque nós estamos falando da função cerebral. Lembra, 2% o cérebro representa em peso, mas ele consome 20% em média do consumo energético. É muita coisa. Significa que o metabolismo do neurônio, do cérebro, da função cerebral, para ele funcionar, tanto regular as redes metabólicas, quanto regular o fluxo de determinada área, vai ter que ter maior irrigação, porque ele vai ser exigido melhor, exigido funcionalmente, socialmente mais. O metabolismo periférico de glicose, a homeostase energética, ela é percebida pelo sistema nervoso central. E essa regulação, ela é rígida. Isso é fundamental para a sobrevivência do neurotransmissor. Então, quando tu faz um consumo energético de glicose alta, lembra lá do jejum intermitente? Tem vários vídeos falando. Eu falei que no jejum intermitente, se você quiser ter um bom funcionamento cerebral, se você quiser que seu cérebro trabalhe melhor, se você quiser que sua memória funcione melhor, abstenha-se de glicose. É interessante, porque embora a glicose ela seja um precursor, outras vias bioquímicas vão intensificar. E essas demandas de glicose, quando falta, ela sinaliza para uma hipertrofia, para um melhoramento da regulação local do fluxo sanguíneo. E os chamados neurônios sensoriais de glicose, tem os neurônios sensoriais de glicose, que tem como função ficar sensoriando, ficar policiando. E policia o metabolismo da glicose, percebendo, houve interrupção
das vias de entrega, opa, o metabolismo da glicose está pode levar a doenças debilitantes. Então, o papel dela é multifacetado e ela regula inúmeros metabolismos cerebrais. Então, a glicose como uma chave para o melhor ou pior funcionamento cerebral é fundamental, porque o neurônio, quando falta esses peptídeos, por exemplo, ele pode melhorar o funcionamento do hipotálamo no jejum intermitente. Ele vai detectar mais glicose tanto central quanto periférica. Ele vai regular o metabolismo central através do chamado nervo vago. Então, esse suprimento de glicose vai interferir diretamente nos sintomas depressivos seu, na apatia, na falta de interesse. Embora os outros vídeos eu mostrei um nível de desinteresse que eu chamei de espiritual, aqui a alteração é física. E hoje nós nos ateremos a isso. Então, os sinais neuroendócrinos, ele vai alterar, ele vai acoplar às alterações neurovasculares. Ele vai modular o metabolismo. Então, o seu organismo pode fazer um transporte de glicose 1, nós chamamos de GLUT1, ou ele pode levar um alto acoplamento da glicose nas células cerebrais, produzindo um pouco ou muito neurotransmissor, de forma que isso vai resultar em várias enzimas para a sobrevivência celular. O que isso vai repercutir no meu cotidiano? Significa que se tu consegue fazer ali um jejum intermitente e fica se abstém da glicose, quer dizer, o cérebro não vai captar tanto, outras vias pouco exploradas vão ser ativadas e você vai perceber que seu cérebro, seu rendimento vai ser muito melhor. É impressionante. E não só isso, tanto os neurônios quanto os astrócitos, eles são alimentados, ele depende da glicose. É quase um combustível, mas nós temos aquela chamada barreira hematocefálica. Eu quero que você entenda. Não quero que você faça como a maioria, fique perdido. A ideia minha aqui é trazer o conhecimento. Eu sei que não é muito valorizado. Hoje o que valoriza são certas querelas, brigas. É interessante, mas para outro nível de pessoa. Então essa glicose, ela, embora não possa ser substituída, na atividade física começa a liberar, por exemplo, o lactato em alta concentração. E durante a inanição prolongada, o nível sanguíneo de inanição prolongada libera os corpos cetônicos. E esse libera, você veja como que o cérebro se adapta rapidamente. Libera os monocarboxílicos. E isso vai regular positivamente a produção de neurotransmissor. Consequentemente, você vai ter menos sintomas depressivos. Você vai ter uma memória melhor. Você vai pensar mais rápido. Você não vai ficar tão perdido. Perdido. Veja o quanto que o açúcar,
o açúcar pode literalmente fazer o seu cérebro não funcionar. Vai ter aquelas sensações de tristeza, de vazio, tá? de culpa, esse sentimento de culpa. Você vai ter a baixa autoestima, você vai ter alteração do sono, que já foi falado, perda de energia. Seu comportamento vai ficar mais irritadiço, sua concentração vai ficar horrível. Horrível. E, consequentemente, essa quantidade de sintomas vem ligado à ansiedade, vem ligado à culpa, vem ligado a um descontentamento geral da existência, perda de interesse, perda das atividades cotidianas, uma solidão, um tédio, é um sofrimento. Alguns relatam mais agitação, alguns têm uma relação com automutilação, machucados superficiais, como se quisesse sentir vida ou como se precisasse se punir. O sono fica agitado. Obviamente, o corpo sente mais cansaço para fazer as coisas. Há um abuso de substâncias contínuo. Então, essa interação metabólica, da glicose e a regulação do fluxo sanguíneo, ela tem relação com todos esses sintomas. Então não é que essa condição da glicose em regiões do cérebro, no maior ou menor metabolismo, ele vai desviar para áreas que vamos chamar de uma grande heterogeneidade. Quer dizer, várias estruturas que não deveriam ter a mesma função são ativadas, e isso causa uma alteração no cérebro que nós chamamos de uma estimulação somatosensorial periférica. Quer dizer, associa ali uma angústia, um desespero, uma forte concentração, perda de memória. A cognição fica lenta, a memória fica ruim. Você não tem a mesma motivação. Isso é chamado uma hipótese metabólica tradicional. Então, quando nós estamos falando de depressão, nós não estamos falando nós estamos falando de uma via metabólica complicadíssima. Para aqueles gênios que ainda negam a depressão, já passou da fase, né? Esse acoplamento neurovascular muda até o fluxo dos vasos, podendo até causar um AVC, um acidente vascular cerebral isquêmico, e pode antecipar várias outras doenças. Então, esse metabolismo de glicose, ele é também o funcionamento da imagem funcional do cérebro. E se a imagem funcional do cérebro depende de glicose, essa neuroglicopenia, quer dizer, essa pouca quantidade de glicose ou alterada dentro do cérebro, vai desenvolver doenças ou síndromes neurodegenerativas, desde um atraso mental, desde um atraso da sua memória, da sua inteligência, de coordenação, da força muscular. Tem algum chamado de hipometabolismo talamocortical. É uma síndrome que cria uma certa lentidão no pensamento. O indivíduo fica lento. Ainda tem casos, em média 10%, das epilepsias. Olha aí para você ver que coisa interessante. Das epilepsias generalizadas começam com uma deficiência do glúteum, que é um neurotransmissor que fica na barreira hematocefálica para a glicose.
Quer dizer, isso, por isso que às vezes uma dieta cetogênica acaba ajudando. Então, essas dietas cetogênicas, elas suprimem de forma bem eficiente as crises epiléticas. Em alguns casos, com a supervisão do seu neuropsiquiatra. Porque a ingesta, ela vai acabar criando uma energia que vai derivar da glicose para uma excitabilidade neuronal. E aí acaba criando várias crises compulsivas. Por isso que a dieta cetogênica ela diminui a estimulação cerebral. Outro ponto é a morte, o metabolismo da glicose, ligado à morte celular e às doenças neurodegenerativas. Isso acaba criando uma autofagia. Então, essa autofagia pode ser ativada por um estresse metabólico contínuo. E esse estresse vai criar uma hipóxia, uma inflamação, que vai acabar promovendo a sobrevivência de certas condições anômalas. Então, a autofagia, ela regula, ela pode, né, ser regulada pela morte celular e por vias do metabolismo. Veja que essa autofagia pode estar ligado a ideias suicidas. Os suprimentos de nutrientes acionais interrompidos podem causar alterações no funcionamento comportamental do indivíduo. E mais, o açúcar ele está ligado a uma espécie de reatividade oxidativa que vai causar doenças cardiovasculares e arteriosclerose. Então, porque ela vai aumentar as citocinas, ela vai aumentar as moléculas de adesão celular e vai implicar num progresso de arteriosclerose, que vai induzir o que nós chamamos de colesterol alto, uma hipercolesterolemia alto. Essa hipótese hoje, em suma, vai promover as chamadas lipoproteínas de baixa densidade, o LDLC, que é levemente oxidativo nas células musculares lisas e nas células endoteliais e células musculares modificadas, lisas. Então, essas células endoteliais vai promover um processo de químio atrativo de monócitos. E isso vai dando alterações endoteliais a longo prazo, porque vai aumentar a adesão. Outra alteração junto com essas alterações comportamentais que eu falei no início, 25% de quem tem diabetes tipo 1 tem hipertensão arterial. 80% do diabetes tipo 2 tem pressão alta. 80%. Então, normalmente esse tipo de pessoa com uma dieta rica em frutose é um ingrediente chave, né, daquele famoso xarope de milho, né, pode produzir pressões altas. Porque a ingestão de açúcar está ligado ao desenvolvimento de hipertensão. Nesse contexto, cria a lentificação cognitiva, um pensamento mais lento, o sono fica um despertar precoce, fica com excesso de sonolência excessiva diurna, fica com insônia, fica com um sono agitado. Veja, dentro da bioquímica tem a repercussão ali do tédio, do sofrimento emocional, do cansaço, da fadiga, a forma da fome excessiva ou em picos, abusos de substância, falta de apetite, repetição incansável de pensamentos que ficam repetindo incansavelmente. E misturado com isso, a pessoa vai sentir culpa, vai sentir apático.
vai sentir ansioso. Então, o açúcar, ele obviamente ele aumenta, presta atenção, ele vai aumentar os níveis de insulina do indivíduo. E os níveis de insulina são propensos, presta atenção, os níveis elevados de insulina criam um ambiente propício para doença arterial oclusiva. Vou repetir, níveis elevados de insulina criam um ambiente propício para doença arterial oclusiva. Seu coração fica propenso a sofrer infartos. Então, essas doenças cardiovasculares, elas ficam quase que pronto para surgir nesses altos níveis de insulina. Ou, obviamente, no consumo excessivo de açúcar. Ela vai desembocar nas doenças arterial oclusiva, na secreção sempre contínua de insulina. Então, veja, dados esses, veja a relação da glicose, da fisiologia do funcionamento cerebral, quanto que apenas 2% consome 80% de toda energia do organismo. E como isso está ligado à doença aterosclerose, de hipertensão, de doença vascular periférica, doença arterial coronariana, cardiomiopatia, coração mais grande, insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca e inúmeras doenças neurodegenerativas que hoje têm se tornado quase que uma epidemia. Então, o açúcar, no que tange a esfera cognitiva, os estudos são claros. Mesmo que alguns estudos, por exemplo, que avaliaram 1.200 crianças no começo da classe na maternidade até o 5º ano, quer dizer, até os 5 anos de idade, o resultado mostrou que aqueles que eram bombardeados com alta concentração de açúcar, eles tinham um sono mais turbulento, tinham um atraso de linguagem. Obviamente, há uma ligação entre o sono e a linguagem, e não só isso, mostrava uma alteração do funcionamento da memória, a eficiência da atenção e um principal funcionamento, um processamento de amadurecimento cerebral ineficiente. Veja a gravidade que é isso. Então, compreenda, nós estamos aprofundando e isso está ligado, presta atenção, isso está ligado às mídias sociais. Está ligado profundamente. Então, às vezes, a forma de você evitar que alguém tenha mais doenças coronário-vasculares ou cardiovasculares é regular ali, no seu médico, a taxa de glicose e insulina. A forma de evitar doenças vasculares periféricas, trombose venosa profunda, é ter esse balanço. Não focar no alimento hedônico. Embora estamos numa sociedade tão patologicamente doente, que o consumo, por exemplo, de cerveja tem se tornado quase que o refúgio principal. Se tornou o refúgio principal. E a cerveja, ela é, né? Ela é um dos meios de destruição da glicose e da insulina.
Então, como vamos equilibrar isso? Como vamos ver que tanto a alimentação quanto a bebida, ela tem essa ligação no hedonismo para lidar com as suas frustrações existenciais. Consegue imaginar uma forma mais fácil? Porque a cerveja, hoje o pessoal não bebe pouco, eles bebem toneladas, né? A fermentação dos cereais, principalmente da cevada, da maltada, é grande coisa. A bebida alcoólica, ela quase se transforma no ser humano. O final de semana, ele é focado e reduzido à bebida alcoólica. Sem isso, você não tem final de semana. Lógico que nós temos historicamente já o álcool desde a Suméria, os egípcios, os mesopotâmios, mas o consumo hoje, como é feito para a pessoa se embriagar, adoecer, se abster e fugir da realidade, e não adianta, porque cada gole de álcool é uma perda de neurônio. Então veja como tudo está ligado. A estrutura da realidade, a estrutura da nossa sociedade, ao sono, as formas como a sua cognição funciona, o seu humor, a sua apatia, a sua tristeza, também está ligado com a fermentação alcoólica, que é uma alimentação. Então, abrimos os olhos. Esse é o nosso objetivo, porque isso aí vai determinar que a sua vida fique mais rica, não fique escrava. Eu acho que ninguém em sã consciência gosta. É lógico que há sempre aqueles indivíduos que assim fazem. Fazer o quê? Vive uma vida deitado num malte de cevada. Paciência. Mas a maioria não se conforma em ser apenas uma fonte de amido. Quer ser mais. Então vamos junto. E lembrando, daqui uns dias vai sair o nosso curso top. Tá ficando top. Vai ficar muito bom. E é um saber fundamental. Estamos mergulhados nesse ambiente. Temos de saber o que traz de benefício, malefício, qual o tempo necessário, qual o tempo para não sermos destruídos mentalmente. Se não tem isso como um norte principal, entreguemos nossa alma. Vamos junto. Um abraço. E hoje, como sábado, bom final de semana. Amanhã farei outro vídeo. Um abraço.